Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula de geografia e hoje nós finalizaremos a nossa apostila. Então, iremos fazer agora, de primeiro momento, a correção das atividades do texto, as relações de trabalho no campo. Então, aqui na atividade número 10, era para reler lá o texto, né, as relações de trabalho no campo e responder as questões abaixo. Então, A. Quais os produtos agrícolas foram importantes na história do Brasil? Então, o café e a cana-de-açúcar, né? B. Quais as características da agricultura na história brasileira? Então, lá, a agricultura no Brasil se constituiu baseada na grande propriedade, na produção para exportação e durante um longo período no uso do trabalho escravo. Observem as imagens e respondam as questões de 11 a 16. Então, aqui nós temos a imagem de Cândido Portinari e aqui nós temos a imagem de Johann Moritz Rugendas. Então, vamos aí fazer a correção dos exercícios relacionados a essas duas imagens. Complete a tabela. Nome do autor. Da imagem 1, vamos fazer primeiro, tá? Imagem 1. Nome do autor, Cândido Portinari. Nome da obra, Café. Ano da obra, 1935. Imagem 2. Nome do autor, Johann Moritz Rugendas. Nome da obra, Engenho de Açúcar. Ano da obra, 1835. Então, aí tem uma passagem de tempo bem longa entre essas duas imagens, né? Que forma de trabalho está presente nas duas pinturas? O trabalho rural, provavelmente escravo. 13. Que ambiente está sendo retratado? O ambiente rural, uma fazenda de café na tela de Cândido Portinari e o engenho de açúcar na tela de Johann Moritz Rugendas. 14. Quais as semelhanças entre as pinturas? Então, ambas as telas apresentam homens e mulheres negros trabalhando. Nas duas telas é possível identificar um capitão ou chefe que dá ordem aos trabalhadores. Além disso, fica claro que o trabalho não é fácil. Os trabalhadores utilizam roupas claras e simples e estão retratados descalços. Quais as diferenças entre as pinturas? Quais as diferenças aí entre as pinturas? Então, a tela de Cândido Portinari retrata uma plantação de café e possui traços mais definidos e geométricos. Então, foi aquilo que eu falei para vocês na explicação. Cândido Portinari, ele deixa aí claro, né, o sofrimento, as mãos bem grandes para mostrar o quanto eles trabalham. Então, é isso que ele deixa aí representado em suas imagens. A tela de Rugendas retrata um engenho de açúcar. Os trabalhadores não possuem rostos tão definidos, tenta retratar a paisagem de forma mais realista. Então, por isso que uma é mais agressiva e a outra é mais serena ali, né? 16. A partir das imagens, descreva a visão dos artistas sobre o trabalho no campo. Pode-se dizer que ambos os artistas veem o trabalho no campo como árduo e difícil, mas Portinari, de certa forma, valoriza o trabalhador retratando-o forte e grandioso. Faça o desenho em uma folha de sulfite que represente o trabalho no campo. Não esqueça de expor o seu trabalho e ideias trabalhadas na sala de aula. Então, essa atividade aqui vocês precisam me mandar, quem ainda não me mandou, tá? Desenha na folha de sulfite e tira uma foto sua com a folha de sulfite, segurando aí o desenho de vocês. Não esqueçam de colocar nome, número, série e data. Então, vamos lá. Êxodo rural. Vamos ler aqui o texto do êxodo rural. Êxodo rural significa deslocamento da população rural para os grandes centros urbanos.
Ao longo do século XX, as condições de trabalho no campo foram mudando. Com o surgimento das máquinas, muitos camponeses perderam seus empregos, pois apenas uma máquina era capaz de fazer o trabalho de várias pessoas. Esse êxodo rural, nessa parte onde os camponeses eles perdem os empregos, quem já assistiu aquele filme Fábrica de Chocolate, né, com Johnny Depp, o que acontece com o personagem lá do menininho que mora em uma choupana bem velhinha com seus avós e com seus pais que comem só sopa de repolho? O pai, ao longo ali do filme, ele perde o emprego, né, que ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente, ele perde o emprego porque o setor que ele trabalhava foi substituído por máquinas que faziam 10 vezes mais o trabalho dele ali, enquanto ele fazia bem devagarinho, colocando as tampinhas nos tubos de pasta de dente. Então, é exatamente isso que essa parte aqui do texto, ela tá falando, né? Que as pessoas começaram a sair da zona rural e vir para a zona urbana, porque as condições de trabalho lá na zona rural começou a ficar mais e mais precária. Então, eles não viam para onde correr. Por mais que eles gostassem ali do ambiente que eles viviam, eles tiveram que sair dele para poder procurar algo melhor. Porém, essa nova tecnologia facilitou o trabalho e aumentou a produtividade. Então, tem o prós e tem o contra, né? Então, lá, embora os camponeses ali perderam os empregos, mas para o produtor trouxe agilidade ali para suas coisas, né? Então, acabou que os produtores, eles conseguiam produzir e exportar muito mais com as máquinas do que com os camponeses. Então, pro produtor foi lucrativo, mas para os camponeses não. Porém, essa nova tecnologia facilitou o trabalho e aumentou a produtividade. Novas técnicas de cultivo de solo foram desenvolvidas e melhorou-se a infraestrutura para transporte e armazenamento de mercadorias. A partir de 1960, a grande parte da população rural brasileira começa a se deslocar para as cidades. Então, sai da zona rural e vem para a zona urbana. E foi nesse ano aí de 1960 que isso começou a acontecer. Atualmente, uma parcela pequena vive na zona rural e grande parte das pessoas que trabalhavam no campo após o processo de mecanização da agricultura mudou-se para as cidades. Dentre os motivos que contribuíram para esse deslocamento estão o uso de máquinas na agricultura, novas políticas econômicas e a busca por melhores condições de vida. Então, o êxodo rural aí nada mais é do que a vinda dessa população rural para o centro urbano por conta da introdução das máquinas lá no campo. Então, os camponeses eles foram substituídos por máquinas e essas máquinas elas trouxeram mais produtividade para os donos de fazenda, trazendo vantagens aí para os fazendeiros e desvantagens para os camponeses. E os camponeses, se vendo sem emprego, sem dinheiro, começaram a migrar para cá, para os centros urbanos. Então, aqui, por isso que a gente tem essa mistura aí de regiões em São Paulo, porque muitos saem de lá do interior e vêm para cá em busca de uma melhor condição de vida, tá bom? Vamos lá, as atividades. Então, 18. Quais as vantagens e as desvantagens da utilização de máquinas na agricultura? Então, aí vocês irão colocar as vantagens e as desvantagens. Lembra lá que a Pro explicou lá que quando chegou as máquinas, o que aconteceu com os camponeses e o que aconteceu lá com os donos das fazendas, né? 19. Essa 19, ela é pessoal, tá? Você conhece alguma atividade que pode ser feita manualmente ou com o auxílio de máquinas? Descreva essa atividade nas duas situações. Então, vocês vão colocar aqui, uma atividade que dá para ser feita manualmente, mas também dá para ser feita com auxílio de máquinas. Por exemplo, costurar. Então, dá para a gente costurar só com a mão aí, né? Costurando só com a mão, fazer uma barra de uma calça e tal. E dá pra gente costurar com a máquina de costurar, que aí é uma costura mais elaborada, né? É a mesma coisa que aconteceu lá com o trabalho no campo.
chegou as máquinas, ficou tudo muito mais elaborado, ajudou os fazendeiros e prejudicou lá os camponeses. Escreva com suas palavras o que é êxodo rural. Então, aqui é com as suas palavras, tá? O que vocês entenderam sobre êxodo rural? O que aconteceu para ser formado aí o êxodo rural? Essa atividade aqui adicional, eu gostaria que vocês me enviassem, tá? Então, coloca nome, número, série e data e manda para Pro. Olha lá, exercício 1. Escute com atenção a música Pau de Arara, de Luiz Gonzaga. Eu vou colocar ela no link para ficar mais fácil para vocês, para não ficar precisar ficar procurando, tá? Então, lá vocês irão escutar a música Pau de Arara, de Luiz Gonzaga. Liste em seu caderno as palavras que desconhecem e pesquise no dicionário o significado. Então, no caderno de geografia, Colégio CEAF, Guarulhos, a data de hoje, tudo bonitinho, página tal, exercício 1, atividade adicional. Escuta a música, escreve as palavrinhas que vocês nunca ouviram e aí procura no dicionário o significado. 2. Escute a música com seus colegas e responda as atividades a seguir. Aqui não vai haver essa possibilidade, porque infelizmente estamos em casa. Mas nada impede vocês aí de abrir uma reunião no Zoom e colocar essa música para tocar, para fazer o exercício, tá? A qual região do país será que ela pertence? B, qual assunto tratado na letra dessa música? C, a vida do personagem parece fácil? Justifique sua resposta. A partir da descrição, faça uma colagem, é para colar, hein? Que ilustre a viagem do personagem. Então, essa música, ela conta uma história. Então, vocês precisam representar aí com recorte e cole, pode ser papel de revista, pode ser papel de jornal, pode ser o papel que vocês tiverem em casa. Vocês irão representar e fazer um cenário para essa música, tá? E essas foram as nossas atividades de hoje de geografia. E aí finalizamos a nossa apostila. Na próxima semana a gente volta com a correção desses exercícios aí que ficaram pendentes e com a introdução da nossa apostila 3, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!